Hoje você vai embarcar numa jornada profunda por toda a história da fé cristã. Vamos contar tudo de forma intensa e reveladora, como talvez você nunca tenha ouvido antes. Ao longo deste vídeo, você vai entender claramente como o cristianismo começou, como a igreja foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, os sofrimentos que os primeiros cristãos enfrentaram e como tudo isso ajudou a moldar a fé que conhecemos hoje. Nossa viagem começa com os primeiros seguidores de Jesus, pessoas que deram suas próprias vidas por amor ao Evangelho, e vamos caminhar até os dias de hoje, com a igreja moderna. No meio disso, vamos passar por momentos marcantes, como o surgimento da estrutura poderosa do catolicismo romano e também pela Reforma Protestante. Uma virada histórica liderada por homens corajosos como Martinho Lutero, João Calvino e outros que enfrentaram um sistema religioso corrompido. No final deste vídeo, eu tenho certeza de que sua mente estará mais clara, seu coração mais aquecido e sua alma mais conectada com a Bíblia e com a impressionante história da Igreja de Jesus Cristo. Essa narrativa é baseada no livro Panorama da Narrativa Cristã, escrito pelo conhecido pastor Hernandes Dias Lopes, alguém muito respeitado por seu compromisso com a verdade da palavra de Deus. Jesus veio ao mundo exatamente no tempo certo, como estava previsto nas profecias do Antigo Testamento. Ele nasceu em Belém da Judéia, uma cidade pequena, mas que ficou eternamente marcada por esse momento divino. Jesus, que é o próprio Deus desde o princípio, se fez homem e veio viver entre nós. O Criador entrou em sua criação, aceitou as limitações humanas de tempo e espaço e viveu como qualquer outra pessoa. Jesus andou entre as pessoas com humildade, calçando sandálias e sentindo na pele as dores e alegrias da vida comum. Comeu o pão simples dos pobres, bebeu a água dos que tinham sede, escutou os gritos dos que sofriam e chorou junto com os que estavam tristes. Ele não só falou sobre amor, ele viveu esse amor de maneira completa, dando a própria vida por nós. Jesus levou o peso dos pecados de toda a humanidade e foi crucificado como um inocente, como um cordeiro puro. Mas sua morte não foi o fim. No terceiro dia, ele ressuscitou com glória e poder. Essa ressurreição foi mais do que um milagre. Foi a prova de que todas as promessas de Deus seriam cumpridas. Esse momento se tornou a base da fé cristã. E foi com essa verdade que os discípulos saíram pelo mundo, anunciando que o Messias veio, morreu, ressuscitou e voltará com grande glória. Nossa salvação foi garantida por essa obra de Jesus. Ele cresceu numa família simples, sendo conhecido como filho de José, o carpinteiro. Começou seu ministério com cerca de 30 anos. Antes de pregar e fazer milagres, Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava as pessoas como sinal de arrependimento. Jesus foi batizado, mesmo não tendo pecado, para mostrar que ele estava assumindo a missão de salvar os pecadores. E quando saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz vinda do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Esse momento marcou o início oficial da missão de Jesus. Ele foi ungido com poder e autoridade para cumprir o plano de Deus. Logo depois, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando espiritualmente para os desafios que viriam. No deserto, Jesus enfrentou tentações muito difíceis, preparadas diretamente por Satanás. Foram 3 tentativas para fazê-lo cair e desviar de seu propósito. Mas Jesus resistiu a todas com firmeza, usando a palavra de Deus. Ele não quis atalhos, recusou a glória fácil e mostrou obediência total ao Pai. Com a Bíblia como sua espada espiritual, Jesus venceu o inimigo. Depois disso, cheio do poder do Espírito Santo, Jesus foi até a Galileia.
Chegando em Nazaré, onde havia crescido, entrou na sinagoga, pegou o rolo do profeta Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres, dar liberdade aos presos, vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o tempo da graça do Senhor. Com essas palavras, Jesus deixou claro qual era sua missão: curar, transformar, libertar e salvar. Ele então começou a chamar seus discípulos, homens simples como pescadores, cobradores de impostos e até revolucionários, e os treinou pessoalmente. Eles seriam os responsáveis por continuar sua missão depois que ele partisse. Jesus os ensinava com amor, paciência e autoridade. Jesus não ficava parado em um só lugar. Ele caminhava por vilarejos, cidades, montanhas e desertos, sempre indo até quem mais precisava. Curava os doentes com compaixão, alimentava multidões famintas no meio do deserto, dava visão aos cegos, fazia os paralíticos andarem de novo, restaurava os coxos, devolvia a audição aos surdos e curava os leprosos, pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele também libertava pessoas possuídas por espíritos malignos, trazendo paz onde havia tormento, e até ressuscitava os mortos, devolvendo a esperança para famílias mergulhadas na dor. Não há dúvidas, Jesus foi a forma mais verdadeira, poderosa e visível de Deus entre os homens. Por isso, ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus não foi só um profeta ou um grande mestre. Ele era o próprio Deus em forma humana, mostrando com palavras e ações o amor, o poder, a misericórdia e a justiça. Do Pai Jesus, o Emanuel, não era apenas uma figura celestial distante, mas alguém presente, que andava com as pessoas, sentia suas dores, celebrava suas alegrias e, principalmente, cumpria a missão para a qual foi enviado: morrer por todos os pecadores. Sua morte não foi por acaso. Foi planejada antes mesmo da criação do mundo. Ele veio para dar sua vida como pagamento por muitos. Seu nascimento foi um milagre, sua vida sem pecado. Mas o ponto mais alto da sua missão foi sua morte na cruz. Jesus morreu no lugar das pessoas, numa troca voluntária e planejada. Como o apóstolo Paulo escreveu: Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme estava escrito nas Escrituras. Foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, também como estava escrito. A cruz não foi um erro no caminho, nem um plano frustrado. Foi a execução perfeita do plano soberano de Deus. O diabo tentou impedir de todas as formas. Usou tentações, manipulou líderes, incentivou traições e espalhou medo. Mas nada deteve Jesus. Ele foi firme, como um rei que caminha para o trono. Não hesitou. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada passo que deu em direção ao Calvário tinha um propósito eterno. Na cruz, Jesus não só sofreu dores físicas, como também travou uma batalha espiritual decisiva. Ali, ele derrotou Satanás de uma vez por todas. Venceu os poderes malignos e desmascarou as forças das trevas. Seu sacrifício pagou completamente a dívida do pecado humano, oferecendo perdão total e reconciliação com Deus a todos que creem. A morte tentou segurá-lo, mas não conseguiu. No terceiro dia, como havia prometido, Jesus ressuscitou com poder. Essa ressurreição não foi só uma vitória pessoal, mas a confirmação de que todos os que o seguirem também serão justificados. O túmulo vazio virou o maior símbolo da fé cristã. A morte foi vencida e a vida eterna começou. Antes de voltar para o céu, Jesus apareceu para muitas pessoas. Deu orientações claras aos discípulos e fez uma promessa: que eles não deixassem Jerusalém, mas esperassem até receberem o poder do alto, o Espírito Santo. Ele deixou bem clara a missão:
Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Atos 1:8. E assim aconteceu. No dia de Pentecostes, enquanto os discípulos oravam juntos, o Espírito Santo veio com poder, como línguas de fogo que pousaram sobre eles. Aqueles homens, antes inseguros e com medo, foram tomados de coragem e começaram a pregar nas ruas de Jerusalém. Pedro, que antes havia negado Jesus, agora falava com autoridade, e milhares de pessoas se converteram em um único dia. A partir desse momento, a igreja começou a crescer de forma incrível. Multidões eram tocadas por Deus, curadas, libertas e se juntavam ao povo de Jesus. O livro de Atos, escrito por Lucas, conta em detalhes como a igreja se espalhou rapidamente por Jerusalém até o capítulo 7. Era um movimento vivo, cheio de fé, milagres e uma comunhão verdadeira entre os irmãos. Mas como a mensagem ainda estava limitada à região da Judéia, Deus permitiu que uma forte perseguição começasse. Isso fez com que os discípulos se espalhassem por outras regiões. Uma situação dolorosa, mas necessária para que o Evangelho chegasse mais longe. Com essa perseguição intensa em Jerusalém, os cristãos foram forçados a fugir. Mas mesmo fugindo, eles não ficaram em silêncio. Pelo contrário, carregavam consigo uma chama viva, a mensagem do Evangelho. Em todos os lugares onde chegavam, anunciavam com coragem e convicção que Jesus era o Salvador. Sem saber, estavam cumprindo o plano de Deus de espalhar a palavra para além das fronteiras de Israel. Foi nesse contexto que Filipe, um dos 7 homens escolhidos para servir à comunidade, chegou à região de Samaria. Ali, ele enfrentou e quebrou barreiras antigas de preconceito entre judeus e samaritanos, anunciando com autoridade as boas novas de Cristo. A mensagem de salvação, que antes ficava só em Jerusalém, agora tocava os corações daqueles que, por séculos, haviam sido desprezados pelo sistema religioso. A presença de Deus era muito forte em Samaria. O povo ouvia com atenção e se alegrava ao ver os milagres que aconteciam por meio de Filipe. Ele não só pregava com palavras, mas também com poder. Sua mensagem era vista e sentida, acompanhada de curas, sinais e maravilhas. Com tantos sinais de fé surgindo entre os samaritanos, os apóstolos Pedro e João foram enviados até lá para ver o que Deus estava fazendo. Eles chegaram, colocaram as mãos sobre os novos convertidos e o Espírito Santo também desceu sobre eles. Isso mostrou de forma clara que o reino de Deus estava se expandindo além de qualquer barreira de raça ou cultura. A chama da evangelização foi além das fronteiras com a transformação poderosa de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele era conhecido por perseguir cristãos com crueldade, mas teve um encontro sobrenatural com Jesus no caminho para a cidade de Damasco. Aquele que antes causava medo aos seguidores de Cristo se tornou um dos maiores defensores da fé. Ele passou a se chamar Paulo e se transformou em um dos apóstolos mais importantes da história cristã. Na cidade de Antioquia, na Síria, surgiu uma igreja vibrante e cheia de vida. Foi ali que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Essa igreja foi o ponto de partida para as missões que alcançariam o mundo. Os líderes daquela comunidade, guiados pelo Espírito Santo, enviaram Paulo e Barnabé como missionários para levar o Evangelho a lugares distantes. E assim começou uma jornada que mudou o rumo da história. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé passaram por várias cidades da região da Galácia, como Perge, Derbe, Icônio e Listra. Em cada lugar, eles enfrentaram perseguições, anunciaram o Evangelho com coragem, fundaram novas igrejas e escolheram líderes para guiar os novos cristãos.
Era um movimento vivo, alimentado pela fé, pela oração e pelo ensino das Escrituras. Na segunda viagem missionária, Paulo foi acompanhado por Silas. Guiados pelo Espírito de Deus, eles seguiram rumo à Europa. Cruzaram para a Macedônia e Acaia, onde fundaram igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e na grande cidade de Corinto. Em Filipos, mesmo depois de serem presos, Paulo e Silas cantaram hinos a Deus até que um terremoto sacudiu a prisão e abriu todas as portas. Era o poder de Deus se manifestando de forma clara. Durante essas viagens, Paulo escreveu várias cartas que depois fariam parte do Novo Testamento. De Antioquia, ele enviou uma carta aos cristãos da Galácia. De Corinto, escreveu 2 cartas para os irmãos de Tessalônica, ajudando-os a crescer na fé e corrigindo erros que já começavam a surgir. Na sua terceira viagem missionária, Paulo concentrou seu trabalho na região da Ásia Menor. Estabeleceu sua base na cidade de Éfeso, onde ficou por cerca de 3 anos. Ali, ele fortaleceu a igreja e ensinou com dedicação. A palavra de Deus cresceu com força na cidade e em toda a região ao redor. Éfeso era uma cidade enorme, com mais de 300.000 habitantes. Era um centro comercial e religioso, com muita idolatria. Nela ficava o famoso Templo de Ártemis, também chamada de Diana, uma construção impressionante, feita de mármore, 4 vezes maior que o Partenon, e considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas mesmo nesse lugar cheio de ídolos, o Evangelho brilhou com poder, enfrentando os falsos deuses e mostrando quem era o Deus verdadeiro. Durante os anos em que Paulo esteve em Éfeso, seu trabalho deu muitos frutos. A cidade foi impactada, e outras regiões também, por meio de seus ensinamentos, curas e formação de novos discípulos. Várias igrejas foram plantadas em cidades vizinhas. O Evangelho se espalhava como fogo, alcançando tanto judeus quanto não-judeus, com a mesma força. Foi nesse tempo que o mundo passou por uma grande fome durante o reinado do imperador Cláudio. Essa crise afetou especialmente os judeus que moravam na região da Judéia. Comovido, Paulo organizou uma campanha de arrecadação entre as igrejas formadas por não-judeus. Ele viajou por várias cidades para recolher ofertas e ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. Esse gesto mostrou não só solidariedade, mas também a união entre diferentes povos dentro da igreja. Enquanto se preparava para levar essa ajuda pessoalmente, Paulo chamou os líderes da igreja de Éfeso e compartilhou uma mensagem emocionante. Ele disse que o Espírito Santo o avisava, cidade após cidade, de que prisões e sofrimentos o esperavam. Mesmo assim, Paulo declarou com firmeza que não considerava sua vida mais importante do que sua missão: anunciar o Evangelho da graça de Deus. Para ele, obedecer a Deus e cumprir esse chamado era tudo o que importava. Antes de ir para Jerusalém, Paulo escreveu uma das cartas mais profundas e importantes de toda a Bíblia, a Carta aos Romanos. Nela, ele explicou com clareza os principais ensinos da salvação: a fé, a graça e a justiça de Deus. Ele também falou sobre seu desejo de visitar a igreja em Roma e, a partir dali, viajar até a Espanha, levando o Evangelho ainda mais longe. Seu plano era unir o Oriente e o Ocidente pela mesma fé, construindo uma ponte missionária para alcançar o mundo todo. Mesmo com boas intenções e com uma missão tão nobre, quando Paulo chegou a Jerusalém, foi preso injustamente. Os líderes judeus o acusaram de forma mentirosa e queriam sua morte. Ele ficou preso por 2 anos na cidade portuária de Cesareia Marítima. Durante esse tempo, foi interrogado por 2 governadores romanos, Félix e Festo, e também
apresentou sua defesa ao rei Agripa. Vendo que sua situação era cada vez mais perigosa, Paulo usou um direito que tinha como cidadão romano. Pediu para ser julgado diretamente em Roma. Essa decisão mudou o rumo da sua vida e deu início à sua última e mais difícil jornada. A essa altura, os ventos do império já estavam mudando. No ano 64 d.C., começou uma perseguição muito mais pesada contra os cristãos, e dessa vez organizada pelo próprio governo romano. No ano 64 d.C., a cidade de Roma, capital do império mais poderoso do mundo, foi atingida por um grande incêndio. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas viviam ali. No dia 17 de julho, o fogo começou a se espalhar e não parou por vários dias. De acordo com os relatos da época, o imperador Nero, em um dos atos mais polêmicos de sua vida, teria assistido às chamas do alto de uma torre, vestido como ator, enquanto recitava versos antigos. A destruição foi enorme. A cidade ficou praticamente em ruínas. As pessoas estavam desesperadas e logo surgiu a pergunta: quem foi o responsável por isso? A população começou a cobrar respostas. Para se livrar da culpa e acalmar o povo, Nero escolheu um grupo para ser o bode expiatório, os cristãos. A partir daí, começou uma das perseguições mais cruéis da história da igreja. Paulo, que já estava em Roma, foi preso novamente. Dessa vez, não numa casa alugada com certa liberdade, mas em uma prisão terrível, fria, úmida e escura. Era um calabouço usado para os criminosos mais perigosos. Mesmo ali, em condições desumanas, Paulo continuou escrevendo cartas, orando e mantendo sua fé viva até o fim. O incêndio de Roma durou 7 noites e 6 dias. Quando finalmente foi controlado, cerca de 70% da cidade estava destruída. Das 14 regiões administrativas de Roma, 10 foram completamente devastadas. Apenas 4 regiões ficaram de pé, e justamente aquelas onde havia mais judeus e cristãos. Isso deu a Nero a desculpa perfeita para jogar toda a culpa nos seguidores de Cristo. Em vez de admitir o erro ou negligência, Nero apontou o dedo para os cristãos. Diz que eles haviam colocado fogo na cidade por motivos religiosos. A partir disso, uma onda de violência brutal começou. Faltava madeira nas reservas públicas para fabricar tantas cruzes. Centenas, talvez milhares, de cristãos foram crucificados nas estradas e colinas ao redor de Roma. Era um aviso cruel. Quem seguisse Jesus teria o mesmo fim. Mas não foi só isso. Cristãos eram amarrados em postes, cobertos com óleo ou piche, e depois incendiados vivos para servirem como tochas humanas nas festas noturnas de Nero. Os jardins do imperador viraram verdadeiros espetáculos de horror, onde corpos em chamas iluminavam a noite. Era um tempo de terror absoluto. A Roma, famosa por sua arte, cultura e beleza, se tornou palco de dor, crueldade e morte. Foi nesse período de loucura e tirania que Paulo foi condenado à morte. Por ser cidadão romano, ele escapou da crucificação, mas foi executado de forma rápida. Foi decapitado fora dos muros da cidade. Sua morte foi silenciosa, mas cheia de significado. Seu sangue derramado se tornou como uma semente que continuaria a gerar frutos por gerações. Ele deu sua vida por amor ao Evangelho, até o último suspiro. E não foi só ele. Também, sob ordens de Nero, o apóstolo Pedro foi preso e executado. Pedro, que se considerava indigno de morrer como seu Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim, ele também cumpriu a profecia que Jesus havia feito sobre sua morte. O historiador romano Tácito, que viveu naquela época, deixou relatos chocantes sobre o que os cristãos sofreram.
Muitos foram jogados vivos em arenas, vestidos com peles de animais, onde cães famintos os devoravam diante do aplauso de multidões enlouquecidas. Outros eram lançados diante de touros enfurecidos que os pisoteavam até a morte. Era uma verdadeira carnificina, promovida e assistida como entretenimento. Mas a tirania de Nero estava com os dias contados. Seus abusos e crueldades começaram a causar revolta até mesmo dentro do próprio império. Senadores, governadores e até o povo começaram a se virar contra ele. O Senado romano o declarou inimigo público. Sem apoio, Nero fugiu. E no ano de 66 d.C., vendo-se encurralado e sem saída, tirou a própria vida. Assim terminava um dos reinados mais sangrentos da história de Roma. Na mesma época, uma revolta começou a tomar forma entre os judeus. Em Cesareia Marítima, uma cidade importante da Palestina, uma sinagoga foi desrespeitada, o que enfureceu um grupo radical conhecido como Zelotes. Esse grupo defendia a luta armada contra o domínio romano e iniciou um levante que daria início a uma das guerras mais marcantes da história do povo judeu. A história da Igreja cristã, ao longo dos séculos, foi marcada por muita luta, perseguição, resistência e também grandes reformas. Desde os tempos dos apóstolos até o surgimento do poder do papado, que misturava a autoridade religiosa com política. Várias doutrinas que não estavam na Bíblia foram sendo inseridas na Igreja. Documentos falsos, como a chamada Doação de Constantino e as decretais pseudo-isidorianas, foram usados durante mais de 600 anos como base para afirmar que o Papa tinha autoridade total sobre a Igreja e o Estado. Esses escritos diziam que a Igreja de Roma era a cabeça de todas as outras e que o Papa não podia ser julgado por nenhum tribunal humano. Com o passar do tempo, o catolicismo cresceu e se tornou uma força mundial. Isso se intensificou ainda mais quando Carlos Magno, no ano 774, fez doações de terras ao Papa, criando o que seria chamado de o Papa-Rei. Esse poder religioso e político durou quase 1000 anos. No fim da vida, o próprio Carlos Magno se arrependeu de ter dado tanto poder à Igreja, depois de um período em que o papado ficou exilado em Avignon, na França. Ele voltou a Roma no ano de 1377 e ali ficou até 1870, quando o exército de Vítor Emanuel pôs fim ao domínio político do Papa sobre a cidade de Roma. Mais tarde, em 1929, com o Tratado de Latrão, o ditador Benito Mussolini reconheceu o Vaticano como um Estado independente. Mesmo assim, por séculos, os papas usaram sua influência para perseguir todos que tentavam defender a verdade da Bíblia. Durante essa longa história, houve perseguições brutais. Só na França e na Espanha, mais de 300 mil cristãos foram mortos e cerca de 2 milhões foram expulsos de seus países. Entre os anos de 1500 e 1550, o imperador Carlos V, obedecendo ao Papa, mandou matar 50 mil cristãos na Alemanha. Se dividirmos a história da Igreja por fases, a primeira seria a chamada patrística, que vai do século I ao século V. Esse período foi marcado pelos pais da Igreja, homens como Inácio, Policarpo, Justino, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho. Foi nessa época que ocorreram concílios importantes, como o de Niceia, 325, Constantinopla, 381 e Calcedônia, 451, onde foram definidas doutrinas fundamentais sobre Jesus, como o fato de ele ser totalmente Deus e totalmente homem. Agostinho, por exemplo, combateu uma heresia chamada pelagianismo no Concílio de Cartago, em 416. Essa heresia negava que o ser humano fosse totalmente corrompido pelo pecado e dizia que era possível agradar a Deus sem a graça divina.
Agostinho defendeu que o homem é totalmente dependente da graça de Deus para ser salvo. Mesmo com tantos concílios e ensinamentos claros, heresias como o arianismo continuaram se espalhando. A influência de Constantino, o imperador que legalizou o cristianismo no Império Romano, também abriu espaço para distorções doutrinárias. Foi aí que começou a chamada Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, do século V ao XV. Durante esse tempo, o papado cresceu ainda mais em poder e a simplicidade do evangelho foi sendo deixada de lado. Surgiram várias práticas que não tinham base nas escrituras: veneração de santos, missas, a ideia de purgatório, adoração de imagens, entre outras. Tudo isso afastou o povo da verdade bíblica. Mas Deus, que é fiel, nunca deixou de levantar um grupo fiel. Mesmo em meio à confusão e à falsa religião, Ele sempre manteve viva uma pequena chama, preparando tudo para uma grande mudança: a Reforma Protestante. Durante os anos de 1400 a 1500, surgiu um movimento cultural e intelectual conhecido como Renascença. Esse movimento rompeu o domínio que Roma exercia sobre a arte, a economia, a política, a ciência e a religião. A invenção da imprensa, feita por Gutenberg em 1450, foi um divisor de águas. Com ela, a Bíblia começou a ser copiada em larga escala. As pessoas passaram a ter acesso à leitura das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, que voltou a ser lido em sua língua original, o grego. Isso enfraqueceu o controle que a Igreja tinha sobre a mente e a consciência das pessoas. Antes da Reforma ganhar força, surgiram os chamados pré-reformadores. Um deles foi John Wycliffe. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e lutou contra a ideia da transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho da ceia se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Wycliffe também defendia que a verdadeira igreja era formada por aqueles que foram escolhidos por Deus. Outro pré-reformador importante foi Jan Hus, que pregava com ousadia na região da Boêmia, atual República Tcheca. Ele foi condenado e queimado vivo em 1415. Antes de morrer, declarou uma frase profética: "Hoje vocês matam um ganso, mas Deus levantará uma águia que vocês não poderão calar." A águia mencionada era uma referência profética a Martinho Lutero, que era um monge da ordem dos agostinianos. Ao estudar a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, teve uma revelação que mudou sua vida. O justo viverá pela fé. Isso foi um choque, pois até então ele acreditava que a salvação vinha por meio das obras e rituais da igreja. Quando um homem chamado Tetzel começou a vender indulgências na Alemanha, pedaços de papel que prometiam perdão dos pecados em troca de dinheiro, Lutero se revoltou. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse ato foi o estopim da Reforma Protestante. Ele foi excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica. Durante a Dieta de Worms, em 1521, ao ser pressionado para negar suas palavras, Lutero respondeu com firmeza: "Aqui estou. Não posso agir contra a minha consciência. Que Deus me ajude." Escondido por amigos que temiam por sua vida, Lutero usou o tempo para traduzir o Novo Testamento para o idioma alemão. Isso permitiu que o Evangelho se espalhasse rapidamente entre o povo comum, que agora podia ler as Escrituras por conta própria. A reforma cresceu com velocidade. Na Suíça, outro reformador chamado Ulrico Zwinglio combateu a autoridade do Papa e a exigência do celibato entre os padres. João Calvino, um francês de mente brilhante e coração dedicado a Deus, escreveu uma das obras teológicas mais influentes da história, As Institutas da Religião Cristã. Ele também fundou escolas, treinou líderes e fortaleceu a
igreja na cidade de Genebra, tornando-a um centro de ensino reformado. Calvino era tão comprometido com a missão que enviou missionários para outros países, inclusive para o Brasil. 5 deles foram mortos como mártires em terras brasileiras, dando testemunho da fé em Cristo até o fim. Outro nome marcante da reforma foi John Knox, fundador do presbiterianismo. Ele reformou a Escócia, mesmo depois de passar anos preso como escravo nos navios franceses. Sua oração ficou famosa: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus respondeu. A Escócia deixou o catolicismo e abraçou a fé protestante, transformando-se em uma nação comprometida com os princípios das Escrituras. A reforma protestante não foi apenas um movimento religioso. Ela mudou a maneira como as pessoas pensavam, liam a Bíblia e entendiam a salvação. Ela trouxe à tona o princípio de que a Escritura é a única regra de fé e prática. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox e outros reformadores ajudaram a restaurar verdades que estavam esquecidas por séculos. A reforma também espalhou 5 verdades centrais que se tornaram conhecidas como os 5 solas: sola scriptura, somente a Escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Essas verdades foram como uma luz brilhando em meio à escuridão espiritual que havia dominado a igreja por tanto tempo. Mas mesmo com tanto avanço, a oposição continuava forte. Os reformadores foram perseguidos, ameaçados, e muitos deram suas vidas por aquilo que criam. Ainda assim, o movimento não parou. Igrejas reformadas começaram a surgir por toda a Europa. Na Alemanha, na Suíça, na França, na Escócia, na Inglaterra e também em outras partes do mundo. Na Inglaterra, um momento marcante foi o rompimento do rei Henrique VIII com o Papa. Por questões políticas e pessoais, ele separou a Igreja da Inglaterra de Roma e iniciou a chamada Igreja Anglicana. Com o tempo, esse movimento também passou a adotar muitas das ideias da Reforma. Enquanto isso, outros grupos surgiam. Os anabatistas, por exemplo, defendiam o batismo de adultos e não de crianças. Eles também acreditavam que o cristão não deveria usar armas nem participar de guerras. Por isso, foram perseguidos por católicos e também por protestantes. Muitos deles morreram afogados ou queimados por causa de sua fé. Com o passar dos séculos, o Evangelho começou a alcançar outros continentes. Missionários protestantes foram enviados para a Ásia, África e Américas. A Bíblia começou a ser traduzida para várias línguas. O acesso à palavra de Deus foi aumentando e o conhecimento bíblico foi se espalhando com mais rapidez. Durante o século XVIII, veio o movimento do avivamento. Pregadores como Jonathan Edwards, nos Estados Unidos, e John Wesley, na Inglaterra, levaram multidões ao arrependimento. Era o Espírito Santo soprando vida nova sobre a igreja. Cânticos poderosos, pregações intensas e um novo desejo de santidade marcaram esse tempo. No século XIX, o Evangelho avançou ainda mais com o surgimento de missões organizadas. Sociedades missionárias foram criadas com o objetivo de levar a mensagem de Jesus para os lugares mais distantes do mundo. Era a igreja cumprindo o chamado de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. No século XX, apesar das 2 grandes guerras mundiais e de muitas crises, a fé cristã não foi apagada. Pelo contrário, movimentos como o pentecostalismo ganharam força, especialmente entre os pobres e marginalizados. Milhões de pessoas foram tocadas pelo poder do Espírito Santo e tiveram suas vidas transformadas. As igrejas pentecostais se espalharam rapidamente por todos os continentes. O Brasil, por exemplo, se tornou um dos países com o maior número de evangélicos do mundo.
O Evangelho começou a chegar às favelas, aos presídios, aos hospitais, aos becos e vielas, lugares onde antes o nome de Jesus mal era conhecido. Com o tempo, também surgiram novas denominações e movimentos, cada um com suas ênfases, mas todos com o objetivo de glorificar a Deus e anunciar o nome de Jesus. Mesmo com diferenças, o coração da fé cristã continuou sendo o mesmo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará com poder e glória. Hoje, o Evangelho alcança bilhões de pessoas em todos os cantos do planeta. Através da internet, das redes sociais, dos aplicativos e da televisão, a mensagem da cruz tem sido anunciada como nunca antes na história. Mesmo em países onde há perseguição, a Igreja continua viva. Mesmo em meio à escuridão, a luz do Evangelho não para de brilhar. Mas ao mesmo tempo em que o Evangelho se espalhava, também surgiam muitos desafios. A Igreja começou a enfrentar novas formas de oposição, como o secularismo, o materialismo, as ideologias ateístas e o avanço da ciência sem Deus. Muitos passaram a rejeitar a Bíblia como autoridade e a tratar a fé cristã como ultrapassada. Em meio a esse cenário, a Igreja precisou se posicionar com firmeza, defender a verdade das Escrituras e não negociar seus princípios. A pós-modernidade trouxe com ela um relativismo perigoso, a ideia de que não existe verdade absoluta e que cada um pode ter sua própria verdade. Essa mentalidade começou a entrar nos corações, até mesmo dentro de algumas igrejas. Muitos começaram a adaptar o Evangelho para agradar as pessoas, suavizando a mensagem da cruz, evitando falar sobre pecado, juízo e arrependimento. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é eterna, viva e eficaz. E mesmo em meio à confusão espiritual e ao enfraquecimento da fé em muitas partes do mundo, Deus continua levantando homens e mulheres fiéis, comprometidos com a verdade, dispostos a pagar o preço para viver e anunciar o verdadeiro Evangelho. Nos dias atuais, o mundo está cada vez mais conectado. Informações circulam em tempo real e a tecnologia avança em alta velocidade. Mas junto com esse avanço, crescem também o individualismo, a superficialidade e o afastamento de Deus. As pessoas estão mais distraídas, ansiosas e vazias, buscando respostas em todos os lugares, menos na fonte verdadeira, Jesus Cristo. A igreja de hoje enfrenta a difícil missão de pregar um evangelho puro em uma sociedade que valoriza aparências, fama e prazer imediato. Mas quanto maior o desafio, maior também é o poder de Deus agindo por meio dos seus servos fiéis. Em muitos lugares do mundo, testemunhamos avivamentos, conversões em massa e vidas sendo transformadas de forma milagrosa. A história da fé cristã é marcada por sangue, suor e lágrimas, mas também por vitórias tremendas, milagres e recomeços. Desde os mártires da igreja primitiva até os missionários do século XXI, todos fazem parte de uma grande corrente de fé, coragem e fidelidade. Eles não viveram em vão. Suas histórias nos inspiram a seguir firmes até o fim. Somos o resultado de uma história que começou com Jesus e continua sendo escrita a cada geração. Cada testemunho, cada perseguição, cada reforma, cada avivamento, cada lágrima e cada oração fizeram com que hoje o Evangelho esteja acessível a bilhões de pessoas. Por isso, o chamado é claro: não podemos desperdiçar esse legado. Devemos viver com intensidade, amar a Deus com todo o nosso coração e pregar a verdade com ousadia. Não importa se o mundo nos rejeita. O que importa é agradar àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A história ainda
não terminou. Jesus prometeu que voltará, e quando ele vier, buscará uma igreja santa, pura e fiel. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja que o ama, que guarda a sua palavra e que persevera até o fim. Que sejamos essa igreja. Que sejamos parte do povo que não se dobra diante do sistema, que não negocia sua fé e que permanece de pé, mesmo quando tudo ao redor desaba. O tempo está passando rápido, os sinais estão por toda parte. O mundo clama por esperança, por sentido, por verdade. E essa verdade tem um nome: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora dele. Não há paz fora dele. Não há futuro fora dele. Neste dia, ao relembrarmos toda essa jornada da fé cristã, desde os tempos de Jesus, passando pelos apóstolos, perseguições, reformas, avivamentos e desafios atuais, entendemos que não estamos vivendo uma história isolada. Estamos inseridos num plano eterno de Deus, uma missão que começou com Cristo e foi confiada a nós. Cada geração recebeu a tocha da fé e agora ela está em nossas mãos. O que vamos fazer com ela? Vamos escondê-la? Vamos apagá-la? Ou vamos levantá-la bem alto para que o mundo veja a luz de Cristo brilhando em nós? A fé cristã não é uma religião morta, nem uma tradição vazia. É uma vida nova, um relacionamento real com o Deus vivo. É o poder de Deus salvando, curando, restaurando e preparando um povo para a eternidade. Por isso, essa mensagem não pode ser guardada só para nós. Precisamos compartilhá-la com coragem, sem vergonha, com amor e com verdade. Em meio às incertezas do mundo moderno, a mensagem do Evangelho continua sendo a única esperança verdadeira. E nós, como igreja, como seguidores de Jesus, somos os embaixadores dessa esperança. Somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo, uma voz que clama no deserto, anunciando que o reino de Deus está próximo. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com o coração pesado, sentindo-se distante de Deus, sem forças para continuar. Mas eu quero te lembrar, a mesma graça que salvou Paulo, que sustentou Pedro, que deu coragem a Lutero, que fortaleceu Calvino, que incendiou Knox, que inspirou missionários ao redor do mundo. Essa mesma graça está disponível para você. Hoje, não importa onde você esteja, nem o que tenha feito, Jesus está de braços abertos, pronto para te receber, perdoar e renovar a sua história. Ele ainda transforma vidas. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Ele ainda chama pessoas para a sua obra. Ele ainda voltará para buscar os seus. Enquanto esse dia não chega, que possamos viver com propósito, com santidade, com ousadia e com paixão pelo Evangelho. Que cada um de nós seja um tijolo vivo nessa construção eterna chamada Igreja. Que sejamos a geração que se levanta, que não se cala, que resiste, que ora, que prega, que ama e que permanece firme até o fim. Essa é a nossa história. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa missão. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe seu comentário. Vamos espalhar essa verdade juntos, porque mais do que um conteúdo, isso é um chamado, uma convocação divina, uma missão de vida.